Bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar As Prioridades da Instituição Nacional de Direitos Humanos. Este webinar inaugura a quinta edição do Programa de Capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública. Tal como nas edições anteriores, temos a honra de poder contar com a participação da Provedoria de Justiça através da Provedora de Justiça Adjunta Estrela Chabi. Para dar início à sessão e moderar o painel, tem a palavra a Presidente do Conselho Diretivo do INA-IP, Luísa Neto. Muito bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar desde logo e em especial a Senhora Provedora de Justiça Adjunta, a Doutora Estrela Chabi, com quem tenho o gosto de partilhar uma relação profissional e pessoal desde há muito. A Doutora Estrela Chabi e eu tivemos juntas a primeira experiência de imersão em termos profissionais há 30 anos. Julgo que isso nos marcou a ambas pelo contexto específico em que o fizemos e pelas pessoas com quem tivemos a sorte de trabalhar, e desde então, de facto, tem sido várias vezes em que os nossos caminhos se têm cruzado em várias dimensões. E, portanto, para além da nota naturalmente de honra institucional que a Provedoria de Justiça dá a este programa de capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública, não queria deixar de saudar muito vivamente a doutora Estrela Chabi também neste contexto. Cumprimentar também todos os formandos que se juntam a nós nesta quinta edição do programa de capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública, um programa de capacitação lançado no final de 2021, aliás, no Dia de Direitos Humanos em dezembro de 2021, e que resulta de um impulso do INA, que juntou várias entidades públicas parceiras, que a Manuela já teve ocasião aqui de elencar, e a quem agradeço de novo. Temos aqui alguns participantes neste webinar inicial, que tem este formato um bocadinho diferente daquele que será o conjunto das sessões do programa. Este programa tem como objetivos que nós possamos, de facto, ter aqui esta percepção do que é uma ligação absolutamente essencial entre o Estado de Direito Democrático, a proteção de direitos humanos e direitos fundamentais, o papel do Estado na proteção e promoção destas posições dos cidadãos, percebendo também qual é o enquadramento das políticas públicas para tal promoção e, fundamentalmente, reconhecendo o papel do trabalhador em funções públicas enquanto não só vinculado a estes direitos, mas enquanto agente promotor da vinculação da administração pública a estes direitos. E o objetivo é, portanto, dar aqui este enquadramento sólido, interdisciplinar, assim se espera, neste domínio, permitindo recolher, densificar a informação que habilita esta fundamentação de decisão também no âmbito da administração pública e do acesso aos serviços públicos. Como sabem, é um programa que tem a duração de 30 horas, começando com este webinar inicial de reflexão e depois desenvolvendo-se ao longo de 4 módulos, que terão início, aliás, já amanhã. Terei o gosto de partilhar convosco essa primeira sessão, e que terminará depois com o webinar final de partilha e disseminação de conhecimento com associações e com entidades representativas da sociedade civil. E gostava apenas de salientar que este impulso que o INA teve ao criar o Programa de Capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública, mais do que uma vontade, foi de facto também uma obrigação, o mesmo sentido de obrigação que nos levou em 2022 a propor que fosse aditada a área de formação estratégica de cidadania e participação àquelas que já existiam no âmbito da administração pública. É verdade que a prossecução do interesse público é o motor da administração pública, mas é verdade também que esse interesse público tem que ser enquadrado por aquilo que é uma noção exigente do conceito de cidadania. A administração está ao serviço deste bem comum, deste interesse público, mas enquanto parte do Estado Democrático tem que aceitar e promover a participação dos cidadãos. Então, neste sentido, e como sempre costumo dizer, o Estado de Direito funda a administração, que o INA tem missão de capacitar. A administração serve os cidadãos, e é essa a nossa esperança e o nosso compromisso também com este programa de capacitação em direitos humanos. Enfim, sem mais delongas, e salientando de facto que qualquer questão poderá depois ser colocada
à Sra. Provedora Adjunta. Teremos momentos para isso e podem fazê-lo, como também já foi dito, levantando a mão ou colocando, ativando depois o microfone, depois veremos isso em cada momento. Passava sem mais delongas a palavra à Sra. Provedora Adjunta, doutora Estrela Chabi. Muito obrigada de novo. Muito bom dia a todos. Eu começo por agradecer ao INA, na pessoa da senhora Presidente do seu Conselho Diretivo, a professora Luísa Neto, esta participação no programa de capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública. Gostava de saudar muito calorosamente a senhora professora Luísa Neto. Como referiu, é alguém com quem eu tive a sorte de me cruzar já há muito tempo. Partilhámos a primeira experiência profissional e só juntaria ao que disse que entre as pessoas que de facto tive a sorte de conhecer muito cedo no percurso profissional, sem dúvida se destaca a professora Luísa Neto. Nessa altura não era a senhora professora Luísa Neto, é verdade, mas era já possível, enfim, perceber as suas qualidades de rigor, de seriedade e de dedicação à causa pública, que eu acho que hoje se mantêm e que ela transportou também para o INA. Nós temos na Provedoria tido a oportunidade de colaborar com o INA, não só aqui nesta formação, mas noutras ocasiões, e de facto, enfim, a qualidade e a seriedade do percurso que tem feito no INA é algo que não me canso mesmo de sublinhar, até porque nos parece da maior importância. E, portanto, é um gosto grande estar aqui. Agradeço à doutora Manuela, que fez a apresentação também para todos os formandos, e saúdo de forma especial, e queria cumprimentar, sobretudo agora, os formandos. Nós temos hoje, portanto, este programa contou com 60 inscritos, é o número mais significativo de formandos que as edições em que temos participado já teve, e isso é motivo de grande satisfação também para a Provedoria de Justiça. O interesse que possa suscitar este programa de capacitação é para nós motivo de grande satisfação. Mas saúdo os senhores formandos, sobretudo, estão a começar, não é? Hoje é o primeiro dia desta vossa formação e gostava de os felicitar pelo tempo que resolveram dedicar a esta área e pelo interesse que a vossa participação demonstra na matéria. E os votos que faço são que o programa possa ir, de facto, ao encontro daquela que é a vossa expectativa, as necessidades de formação e que seja verdadeiramente frutuoso para cada um de vós nas vossas áreas de atuação e parabéns pelo tempo despendido. Vamos esperar que o deem tudo muito bem emprego. Hoje a responsabilidade é minha de tentar fazê-lo e, portanto, espero que possa ser para cada um momento realmente de enriquecimento. Também falando ainda um bocadinho dos formandos, tive a ocasião o INA partilhou com a Provedoria, de facto, a origem, não é, quais são, no fundo, os organismos da origem de cada um dos senhores formandos e, portanto, também é muito interessante verificar que há uma grande diversidade, não é? Há uma representatividade significativa de áreas da administração, o que penso que será uma mais-valia para este curso, designadamente pela possibilidade de troca de experiências, não é assim, até de especificidades regionais que isso possa trazer. O online realmente trouxe-nos uma facilidade grande em poder juntar de forma frequente experiências diferentes que, enfim, não fosse esta ferramenta, não seriam seguramente tão fáceis. Gostava ainda de lhes dizer que a primeira edição que este curso teve foi em março de 2022. Nessa altura foi a senhora Provedora de Justiça que abriu, portanto, que abriu o curso com este mesmo módulo que eu hoje vos venho apresentar, as prioridades da Instituição Nacional de Direitos Humanos, e hoje é com muito gosto, não é assim, nesta quinta edição já, que venho
partilhar com cada um de vós aquilo que são, de facto, as prioridades da Instituição Nacional de Direitos Humanos e um pouco mais, trazer um pouco mais daquilo que é o papel da provedoria nesta matéria. Como disse a professora Luísa Neto, nós teremos no final algum tempo para questões, para debate, e portanto estejam perfeitamente à vontade. Alguma questão que não seja clara ou que vejam interesse em explorar um pouco mais, nós temos 2 horas, é um tempo suficiente, mas se houver algum aspecto que queiram ver mais detalhadamente abordado, peço-lhes por favor que não hesitem em fazê-lo. Quais são, enfim, qual é então o programa, de alguma maneira, os objetivos que traria para a nossa sessão de hoje? Os objetivos são, o plano para a exposição é bastante simples, não é? Trata-se de, no fundo, duas partes. Gostaria de lhes apresentar a atuação do provedor de justiça no âmbito dos direitos humanos, nos dias de hoje, qual é, na atualidade, a atuação que vamos tendo em matéria de direitos humanos, e depois explorar porque é que a relação da administração pública com os direitos humanos diz muito ao provedor de justiça, ou seja, explorando um pouco esta relação administração pública, direitos humanos, provedor de justiça. Como é que vemos aqui na provedoria a nossa interação com a administração pública, em que ela se consubstancia, e como é que a matéria dos direitos humanos pode e deve estar presente. Para a provedoria, isto faz muito sentido, porque temos uma relação muito estreita, muito cotidiana com a administração nas suas várias vertentes, não é? E estamos muito convictos da forma como a administração, na sua ação, pode, não é possível que contribua de uma forma ativa, como disse a senhora professora Luísa Neto, para a garantia, de facto, de acesso e efetivação dos direitos humanos. É algo que está ao alcance da administração, mais uma vez, como disse a senhora professora, não só é um dever, enfim, a administração está vinculada a estes princípios que vão conhecer melhor ao longo do programa, é um dever, mas, sobretudo, há uma efetiva possibilidade de atuação. E era esse aspecto também que gostaria hoje de conseguir transmitir-lhes. Então, começando por uma apresentação do provedor de justiça em matéria de direitos humanos. O provedor de justiça é uma instituição que existe entre nós desde 1974, comemora este ano os seus 50 anos, portanto, e esta primeira nota serve já para dizer que é por isso uma instituição que é anterior à própria Constituição da República Portuguesa de 76. A Constituição acolhe a figura do provedor de justiça, mas a decisão da sua criação, assim, a decisão de que se criasse o provedor de justiça em Portugal, acontece em setembro de 1974, portanto, ainda no âmbito dos governos provisórios, no pós-25 de Abril, e foi por isso uma instituição que a Constituição acolhe, né, constitucionaliza, se quiser, né, mas que já existia, pré-existente, sentiu-se após o 25 de Abril, já havia experiências de diversos outros países, mas o interesse e a vontade de criar o provedor de justiça. E tem-se mantido desde essa data. Há assim uma certa, enfim, ele foi, a figura foi instituída, se quiserem, sempre de 74, depois temos o primeiro provedor em 75 e temos a constitucionalização. Isto parece um bocadinho um pretexto para dizer que os 50 anos se vão arrastar por 2 anos, mas de facto não é, é que há vários momentos, não é, em que nos detemos hoje quando falamos da história do provedor de justiça.
Felizmente, o provedor de justiça foi criado em 74, tem 50 anos e felizmente, ia a dizer, felizmente não se mantém igual àquilo que foi o seu início. Mantém a mesma configuração constitucional, a mesma missão em alguma medida, as mesmas características essenciais, mas foi evoluindo, foi crescendo, foi se tornando diferente. Foi se tornando diferente fruto da evolução imensa da sociedade portuguesa, das instituições em Portugal. Por exemplo, só para, enfim, algo que podemos todos apreender rapidamente, quando o provedor de justiça é criado, nós não tínhamos em Portugal as entidades reguladoras, tal como as conhecemos, sectoriais, tal como as conhecemos hoje. E, portanto, isso significava que o âmbito de atuação, o recurso ao provedor de justiça era necessariamente completamente diferente. Mas também por questões que nada têm a ver com as instituições, que têm a ver com o evoluir dos tempos, simplesmente. Quando o provedor de justiça é instituído, as queixas chegavam ou presencialmente, por deslocação das pessoas à sede da Provedoria de Justiça, ou por carta. Hoje em dia recebemos queixas por e-mail, enfim, por WhatsApp, por telefone, claro, da forma o mais informal possível, o que fez também mudar a configuração do provedor de justiça. Portanto, além desta evolução, que tem que ver com o caminho das instituições em Portugal, o caminho da própria sociedade, a mudança de temas, os temas que se foram tornando mais importantes, outros que perderam o seu peso, temos outras mudanças que decorreram de atribuição específica à provedoria de certas competências. E é assim que chegamos ao provedor de justiça enquanto Instituição Nacional de Direitos Humanos. É desde 1999 que o provedor de justiça português é, de facto, a Instituição Nacional de Direitos Humanos. Se virem no nosso site, eu vou aqui partilhar com todos, no nosso site, que eu pedia, enfim, não digo recomendava, mas gostava muito, quando tiverem a oportunidade, enfim, que passem pelo site, espero que alguns já conheçam, mas que vamos tentando manter atualizado. Na definição do provedor de justiça encontram logo como, no fundo, marca identitária do provedor de justiça hoje em dia, que somos Instituição Nacional de Direitos Humanos. Portanto, faz parte da apresentação do provedor de justiça, hoje em dia, ser Instituição Nacional de Direitos Humanos em Portugal. O que é que isto significa? Significa e implica um diálogo com os comitês da ONU, a audição do provedor quando Portugal é avaliado na área dos direitos humanos. Portanto, em 48, logo em 1948, quando da Declaração Universal dos Direitos Humanos, houve imediatamente esta vontade, esta ambição que em cada país, sim, houvesse instituições que colaborassem e auxiliassem a ONU na divulgação, na promoção e na garantia dos direitos humanos. Ou seja, a Declaração Universal teve desde o início, não é, a intuição de que os direitos humanos não podiam ficar só em instância internacional, entregues às instâncias internacionais, em forma de tratado, enfim, mas que seria essencial para a sua efetivação, para a sua promoção e para o controle dos Estados, no respeito pelos direitos humanos, que houvesse em cada país essas instituições de colaboração. Alguns países, portanto, fizeram, entregando, como nós, essa missão a provedores de justiça, aos ombudsman em vários países.
mas noutros países foram criadas instituições, especificamente instituições nacionais de direitos humanos, só para, portanto, cumprir, não é assim, essas obrigações que foram decorrentes dos tratados de direitos humanos. Os princípios de Paris são de dezembro de 93, foram aprovados numa Assembleia Geral da ONU, e são estes princípios de Paris a que as instituições, que são instituições com os quais as instituições nacionais de direitos humanos se devem conformar, não é? E a observância dos princípios de Paris determina a qualificação das instituições nacionais de direitos humanos segundo um determinado estatuto. Portugal, felizmente, conseguiu cumprir com um grande, enfim, com grande abrangência o que são os princípios de Paris, e isso significa que tem que lhe é reconhecido o Estatuto A. O Estatuto A é o estatuto mais elevado possível, e isso confere à Instituição Nacional de Direitos Humanos portuguesa, a Portugal, portanto, ao Provedor de Justiça, possibilidades de atuação no âmbito dos comitês, do uso da palavra, que outras instituições que não tenham esse estatuto não têm. O que é que isto quer dizer, ou de que é que isto depende? Depende de qualidades, de características efetivas que são procuradas, como a independência, a imparcialidade, a forma de atuação da Instituição Nacional de Direitos Humanos na lei e na sua prática. O Provedor de Justiça é avaliado periodicamente para se verificar se mantém ou não esse Estatuto A. Reparem que isto é especialmente importante porque há um papel do Provedor de Justiça e das instituições nacionais de direitos humanos. Quando o Estado português é avaliado em matéria de direitos humanos, é pedido ao Provedor de Justiça, sim, é pedido ao Provedor de Justiça pode ser um relatório alternativo, mas uma posição independente, no fundo, uma posição independente e imparcial sobre aquilo que o próprio Estado diz de si próprio em matéria de direitos humanos, certo? E, portanto, daí estas preocupações da independência das próprias instituições disso encarregadas. Em que é que deve assentar esta capacidade, em que é que deve assentar esta capacidade de avaliar seriamente e imparcialmente o Estado português? Deve assentar, sobretudo, na prática, na experiência e na verdadeira integração e conhecimento, não é assim, da realidade do Estado português. E o que gostava agora de assinalar é que Portugal, como eu já disse, recebe esta competência, se quiser, não é, de ser Instituição Nacional de Direitos Humanos em 99, mas esta competência vem-se enquadrar num estatuto e numa prática da provedoria que já eram pré-existentes, ou seja, o Provedor de Justiça tinha vindo a fazer um trabalho não enquadrado, não é assim, nesta moldura formal, se quiserem, da Instituição Nacional de Direitos Humanos, da colaboração com a ONU, não é integrada nessa moldura formal, mas que ia cumprindo, não é assim, atividade que com ela está firmemente relacionada. Desde sempre, a atenção do Provedor de Justiça foi direcionada, por exemplo, para as condições das prisões em Portugal, prisões e outros locais de privação de liberdade, competência que continuamos ainda hoje a cumprir. O primeiro estudo mais global na área dos estabelecimentos prisionais foi de facto levado a cabo pela Provedoria de Justiça e foi muito importante, foi um alerta significativo à data e, portanto, o facto do Provedor de Justiça receber a competência de Instituição Nacional dos Direitos Humanos insere-se, não é assim, numa prática pré-existente. Ele não era Instituição Nacional de Direitos Humanos, mas havia condições para poder acolher essa competência. E estas condições não eram só
formais, não é assim? O artigo 23 da Constituição estabelece um estatuto constitucional do provedor de justiça, de que já vamos falar mais à frente, e esse estatuto formalmente fazia sentido ser Instituição Nacional de Direitos Humanos, mas é também pela prática conhecida da instituição. E é só aqui também dar conta que em 99, portanto, o provedor passa a ser Instituição Nacional de Direitos Humanos e em 2012 o provedor de justiça foi designado Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, no âmbito desta Convenção Internacional de Prevenção contra a Tortura. O Mecanismo Nacional de Prevenção também encontram, enfim, uma explicação no site da Provedoria. A sua grande especificidade, por um lado, é, mesmo dentro da provedoria, a sua autonomia. O Mecanismo Nacional de Prevenção constitui uma equipa própria e, portanto, tem essa autonomia. Por exemplo, o provedor de justiça presta anualmente contas à Assembleia da República acerca da sua atividade e o Mecanismo Nacional de Prevenção apresenta um relatório próprio, autónomo. Portanto, são apresentados pela Provedoria dois relatórios. Um é da atividade do provedor e um é do Mecanismo Nacional de Prevenção. O Mecanismo Nacional de Prevenção está naturalmente vocacionado muito diretamente para os estabelecimentos prisionais, os locais de privação de liberdade, mas não só. Foi feito muito recentemente, e está disponível também, um relatório em que, pela primeira vez, se analisaram, com uma grande colaboração da Polícia de Segurança Pública, as condições de detenção em esquadras, ou seja, não as condições de cumprimento de pena ou de medida de coação privativa da liberdade em estabelecimentos prisionais, que são regularmente visitados pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e, em alguns casos, pelos serviços da Provedoria também, mas aquelas detenções que ocorrem em esquadras, portanto, no território nacional, com uma grande disseminação, é um número significativo de esquadras. Encontram esse relatório também no nosso site. Mas outros locais de detenção, como de detenção, de privação de liberdade, peço desculpa, como sejam os centros educativos, dedicados a crianças entre os 12 e 16 anos que pratiquem factos qualificados como crime. Também são objeto da atenção do Mecanismo Nacional de Prevenção. Os estabelecimentos de saúde mental nos quais as pessoas, ao abrigo da lei de saúde mental, podem estar para tratamento, mas sem o seu consentimento. Também caem no conceito mais lato, não é assim, de privação de liberdade. A grande diferença do Mecanismo Nacional de Prevenção, decorre do seu próprio nome, é que esta atividade é feita preventivamente. Assim, o provedor de justiça já atua muito frequentemente sem aviso prévio, não é? Faz visitas, faz inspeções, realiza inspeções sem aviso prévio, mas, por exemplo, decorrentes de queixas que recebemos, e aí tem uma atuação reativa, assim, há um pedido, uma queixa, uma sinalização e há uma reação. O MNP não tem esta vocação, tem uma vocação de atuar, de facto, preventivamente, independentemente de queixa, assim, quando entende, por sua iniciativa, obedecendo a um plano, atuar, portanto, em relação às possibilidades, esqueci-me, peço desculpa, mas também os locais de detenção de pessoas em situação irregular no território nacional são outro dos focos de atuação do MNP, portanto, neste âmbito da privação da liberdade. E por isso, se calhar, quando falamos hoje de provedor de justiça e
provedor de justiça e direitos humanos, é normal que haja este enfoque imediato, esta associação por o provedor de justiça ser Instituição Nacional de Direitos Humanos. Assim, portanto, enfim, no âmbito das convenções e das vinculações da Declaração Universal, das vinculações que Portugal, o Estado português tem a esses mecanismos internacionais de direitos humanos. Mas não é, de facto, só assim. Como eu já disse, a Constituição de 76 acolheu a figura do provedor de justiça, pré-existente, e na Constituição de 76 há uma referência direta à salvaguarda dos direitos fundamentais. O provedor de justiça não está na Constituição num lugar sistemático qualquer, não é? E para a interpretação das normas, este elemento, o elemento sistemático é muito importante, ou seja, não está, imaginem, quando se faz a descrição dos órgãos do Estado, dos vários órgãos do Estado ou até da administração, não é aí que encontramos o provedor de justiça. Encontramos o provedor de justiça no artigo 23 e não é por acaso. O artigo 23, portanto, insere-se no título, numa parte, que é dedicada precisamente aos direitos fundamentais, cuja identificação é dos direitos fundamentais, e é aí que vamos encontrar o Estatuto Constitucional do Provedor de Justiça. O que é esse Estatuto? O que é que se diz sobre o Provedor de Justiça? E que nos ajuda a perceber melhor esta figura um bocadinho sui generis, não é? A designação também que foi escolhida na altura e que, aliás, depois, hoje é partilhada com vários países de língua portuguesa, provedor de justiça, às vezes puxa-nos a inserir o provedor no sistema de justiça, no sentido formal, não é? dos tribunais, o que não é o caso. E é uma figura que deixa alguma, enfim, é um órgão do Estado, mas que, em relação ao qual a própria Constituição logo diz que, sendo o órgão do Estado, não é exatamente um poder do Estado, porque diz que atua exclusivamente de forma persuasiva, de forma argumentativa, ou seja, não tem aquilo que nos tribunais chamamos o poder de império, o poder de fazer executar as suas posições, as suas decisões. Portanto, é um órgão que tem, assim, alguma especificidade que nem sempre é fácil apreender, afinal, que característica é esta? É um órgão recente, não é? Na figura a nível universal, a nível transversal. Conhecemos tribunais, enfim, desde há muito tempo, soberanos, poder executivo, em várias vestes, não é? Desde os vizires aos primeiros ministros, enfim, a outras formas de governo, percebemos facilmente a necessidade e a presença do poder executivo. A teoria da separação dos poderes também já conta muito cabelos brancos, não é? Já entrou, mas de facto o provedor de justiça é algo que é relativamente recente, se olharmos para a história das ideias e das instituições. Como é que a nossa Constituição o define? É um órgão que é independente. É um órgão que é independente de quem? Independente, sobretudo, peço desculpa, quando se coloca esta... Peço desculpa... sobretudo do poder político, ou mais corretamente, dos vários outros poderes do Estado. Do poder judicial, do poder legislativo e da administração, do poder enfim, executivo. Desculpa. Depois tem as notas do acesso. O acesso ao provedor de justiça é universal, informal e gratuito. O provedor de justiça, para recorrer ao provedor de justiça, não existe um formulário próprio, não se paga nenhuma taxa,
podem aceder os nacionais, os estrangeiros, os apátridas, não é assim? Temos pedidos de crianças, telefonemas de crianças, não nos perguntamos pela capacidade jurídica, não é assim? E, portanto, tem esta grande abrangência. É uma casa de porta aberta para as queixas que possam chegar, para quem possa chegar. Rege-se por princípios de equidade, e depois vamos falar um bocadinho mais sobre isto. Porquê equidade? E adiantando já, equidade e não mera legalidade, que é algo, enfim, que estando aqui num curso da administração pública, podemos talvez depois explorar um bocadinho mais esta diferença, porque é que dizemos que o provedor de justiça está vinculado à equidade ou à justiça e não à mera legalidade, e depois, como já disse há pouco, que tem uma atuação meramente persuasiva ou argumentativa. O provedor em Portugal é uma figura única, embora haja, assim, provedores do leitor e da Câmara e dos animais e tal, mas enquanto provedor de justiça há uma ideia de que não haverá em Portugal, como há noutros países, por exemplo, provedores sectoriais, provedor para a saúde, provedor para a segurança social, ou seja, enquanto órgãos do Estado com estas características que estão definidas na Constituição, e também que não haverá provedores territoriais, o que também existe noutros países, por exemplo, em Espanha é o modelo que temos, ou seja, há um provedor único para o território nacional. Várias razões explicam isso, não vou agora aqui, não vale talvez a pena explorar esse aspecto, mas é verdade que esta visão foi apresentada pelo Tribunal Constitucional num acórdão que já é de 2009 e no qual se indagava realmente desta questão da possibilidade de haver mais do que um provedor de justiça. Pronto, estas são as características, não é? Desde o início, desde 76, que estão na Constituição. E por isso, aquelas novas competências de que falei aos senhores doutores, quanto às obrigações internacionais, incorporaram-se neste estatuto com grande naturalidade, com muita naturalidade. Foram recebidas num modelo que era capaz e que estava preparado para as receber. Portanto, fazia sentido este enquadramento. E isto trouxe, claro, algo de novo, não é assim? Muita coisa nova, novos desafios, novas necessidades, um diálogo regular com a ONU e com outras entidades internacionais, mas não houve uma alteração, assim, um desvirtuamento daquelas que são as características desde sempre da instituição. O provedor de justiça também faz parte da Aliança Global das Instituições Nacionais de Direitos Humanos, portanto, e da Rede Europeia das Instituições Nacionais de Direitos Humanos. Passaria agora aos desafios mais atuais, àqueles que são na atualidade, os desafios da provedoria em termos de direitos humanos. Como eu já disse, a instituição tem a sua história, assim, foi sendo chamada a questões diversas, e também gostaria de dizer que, havendo embora uma linha de prioridades identificada e que vai sendo definida, é preciso perceber, para perceber a instituição, que o provedor tem um especial dever de recebimento, ou seja, tem a obrigação de receber aquilo que lhe chega. E, portanto, nessa medida, há uma certa imprevisibilidade do caminho, não é assim, da sua atuação. Porque o que é que isto quer dizer? Que o provedor de justiça, as equipas do provedor, podem identificar como especialmente carecida de atenção uma determinada área, e vai-se fazendo isso, e fazem-se planos nesse sentido, até porque o provedor de justiça, ao contrário também dos tribunais, tem poder de iniciativa próprio. Nós atuamos muito com base nas queixas, mas não estamos dependentes das queixas.
o provedor de justiça pode atuar por sua própria iniciativa. Ou seja, com base, enfim, numa notícia no jornal, algo que toma um conhecimento por alguma razão, pode, com base nisso, desencadear uma investigação, uma instrução e uma tomada de posição. Portanto, ao contrário dos tribunais que estão, não é, sujeitos ao princípio do dispositivo, têm que ser acionados. Não é o caso do provedor de justiça. Tem a possibilidade de atuar por iniciativa própria e, por isso, de definir uma linha de prioridades conforme aquilo que lhe parece das necessidades num determinado momento. Dizia há pouco, não é, que o provedor atuou recentemente em visitas às esquadras da PSP, aos locais de detenção dentro das esquadras. Foi algo que foi identificado como uma possibilidade que não tinha sido feito, que são locais de detenção em relação aos quais existe maior dispersão, não é assim? Porque reparem a concentração que há nos estabelecimentos prisionais e a capacidade é diferente, não é? A capacidade, o número de estabelecimentos prisionais e a capacidade de difundir orientações. Portanto, isto foi identificado como uma necessidade e tomou-se esta iniciativa. Mas, de facto, pode acontecer que muitas vezes aquela que é uma iniciativa que está agendada, escalonada, seja ultrapassada e seja postergada por algo que nos chega do exterior. Portanto, daqui também a grande importância da atenção e do regularmente ver aquilo que nos está a chegar, que matérias é que estão a chegar, o que é que os cidadãos nos pedem, o que é que nos trazem. Né? O provedor situa-se aqui nesta posição particular entre os cidadãos e a administração, tem essa possibilidade e, portanto, tem esse especial dever de recebimento e, por isso, tem que lidar com uma possibilidade da imprevisibilidade das matérias, das queixas, daquilo que chega. De qualquer modo, dentro dos desafios atuais identificados e que já com alguma continuidade nos últimos tempos, temos os direitos humanos das pessoas idosas, uma atenção especial às pessoas idosas. Nós temos uma linha dedicada em especial ao cidadão idoso, temos uma linha da criança, do cidadão com deficiência e dos cidadãos idosos. E a linha dos cidadãos idosos é aquela que destas três maior solicitação tem vindo a conhecer. Enfim, as razões serão muitas, também a grande abrangência de questões de que a provedoria trata e que têm especificidades no caso dos idosos, como sejam as questões ligadas à segurança social, à saúde e algo que tem vindo a ser identificado agora mais recentemente, o potencial também de exclusão dos mais velhos por via da transição digital, por via das necessidades e desta nova forma, não é assim, de articular com a administração. Tem sido uma matéria que a Provedoria tem estado especialmente atento. Não é só uma questão de exclusão, das pessoas se sentirem menos capazes de sozinhas e em autonomia tratarem dos seus assuntos enfim, e dirigirem-se e apresentar pedidos e receberem informação, mas também porque há um risco relativamente às possibilidades de fraude, há um risco agravado relativamente às possibilidades de fraude e de violação de privacidade e da reserva, sim, das pessoas mais velhas por via destas soluções tecnológicas. Em relação às pessoas com deficiência, também é uma área de especial atuação
da provedoria em relação a vários aspectos, uns, enfim, que são mais comuns, mais conhecidos de todos, como sejam as acessibilidades físicas e no âmbito dos quais ainda há bastante por fazer entre nós, apesar de formalmente o caminho estar claramente estabelecido, mas recentemente um trabalho da Provedoria que foi divulgado no início deste ano, mas que diz respeito a 2023, quanto às condições do atendimento ao público, ainda detectamos necessidades significativas no que respeita à acessibilidade das pessoas com deficiência, a mesma coisa a nível dos transportes públicos e da circulação no espaço público. Mas, portanto, eu dizia que esta questão das acessibilidades físicas é mais visível, mais fácil, mas também outro tipo de questões, como o facto da informação disponibilizada em sites enfim, ou noutros suportes, estar ou não a cumprir o dever de ser acessível também a pessoas com deficiência. Os estrangeiros também têm sido um grupo ao qual a Provedoria tem dedicado especial atenção. Há muitas questões, enfim, desde a entrada em território nacional, às condições em que se dá o tempo de espera enquanto se aguarda a decisão dos processos de entrada ou não de cidadãos em território nacional, mas também outras questões como a compreensão da língua no acesso à saúde e à justiça, questões mais essenciais e, portanto, esta possibilidade dos estrangeiros enquanto grupo vulnerável. As questões da habitação, o recurso à habitação, o direito à habitação digna, o direito a uma habitação digna também tem estado nas nossas preocupações. E por isso, enfim, temos este grupo, talvez, de casos, de áreas temáticas nas quais, neste momento, haja maior intervenção. No ano 2024, também prevemos que vai ser especialmente dedicado, ou vai ter mais do que uma intervenção na área da deficiência e inclusão. A área da deficiência e inclusão. Uma prioridade também para o provedor de justiça é o diálogo com a administração em matéria de direitos humanos e, por isso, também por essa razão, a satisfação de hoje podermos participar neste programa de capacitação e até com esta responsabilidade da primeira sessão, porque é algo que também se integra naquela que é a prática, ou que tentamos que seja a prática do provedor de justiça. O provedor de justiça está num diálogo muito permanente com a administração, se calhar alguns dos presentes, não é, também já tiveram essa experiência direta, se calhar até da nossa insistência em alguns momentos, mas, enfim, de facto, a presença e o diálogo com a administração também tem esta vertente da sensibilização e da possibilidade de trazer o tema dos direitos humanos, por exemplo, na atenção à conciliação vida profissional e vida profissional, vida pessoal, na área dos trabalhadores com deficiência, enfim, em várias facetas. E agora, finalmente, e antes de passarmos ao tema seguinte, referir aquele aspecto da dupla face que o provedor sempre teve, desde setembro de 74, a missão do provedor de justiça sempre foi identificada como estando direcionada à legalidade e à justiça. E o Estatuto do Provedor, a definição da sua missão foi sempre mantendo esta dupla referência, ou a equidade, se quiser, a equidade e a legalidade, não é? Temos no artigo 23,
encontramos, não é, as recomendações necessárias para prevenir e reparar injustiças, não é? E esta referência à injustiça. Porquê? Porque, de facto, o provedor de justiça, para o provedor de justiça é muito importante o padrão e o patamar da legalidade. Muitas vezes movemos e preocupamos com perceber se estamos perante uma atuação que é ou não conforme à lei, não é? A lei é a referência, se quiserem, de base, mas, de facto, na verdade, a atividade do provedor de justiça pode ir para além da legalidade e pode acontecer, não é assim, que tenha um padrão algo diverso. O que é que isto quer dizer? Por um lado, que uma das faculdades do provedor de justiça essenciais são de requerer junto do Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade de normas. Ora bem, isto quer dizer que perante um regime legal existente, né, perante um regime legal, um regime que está vigente, o provedor de justiça pode questionar a constitucionalidade, assim, dessa norma. E, portanto, pode ir além, um regime vigente, é legal, foi aprovado, realmente, não é assim? Mas ao provedor de justiça é confiada esta incumbência de poder questionar a respectiva constitucionalidade. E, portanto, nessa medida, ou nesta exata asserção, vai além, não é, da mera legalidade. Pode dizer que, bom, sim, de facto, a atuação foi legal, mas cabe-me questionar sobre se o problema não estará, neste caso, na própria lei. Não é? É algo que está entregue ao provedor de justiça e está entregue num modelo de acesso ao Tribunal Constitucional, que é o do nosso país, em que, de facto, os cidadãos individualmente considerados, as associações, não têm recurso direto ao Tribunal Constitucional, não podem diretamente, como existe noutros sistemas, não podem diretamente recorrer ao Tribunal Constitucional, mas podem fazer queixa ao Provedor de Justiça sobre determinada situação que consideram que uma determinada lei viola a Constituição e o Provedor de Justiça analisar a questão e decidir entregá-la ao Tribunal Constitucional. É bastante interessante esta vertente, porquê? Porque muitas vezes queixas que levam a pedidos de inconstitucionalidade podem surgir de cidadãos, enfim, não juristas, que eles próprios podem não identificar a questão como sendo de inconstitucionalidade, ser algo que identificam como uma situação que consideram injusta ou errada, e isso dar origem a um pedido do provedor ao Tribunal Constitucional. Eu dizia, portanto, que há que fazer por isso esta distinção legalidade, sim, e equidade, ou legalidade e justiça, não está estritamente vinculada a um padrão de legalidade, como sucede com a administração, e já lá vamos, mas também no outro sentido, no sentido, o que disse até agora é do ir para além da lei, mas isto também acontece no sentido contrário da atuação do provedor poder ser mais próxima. E porquê? Porque, para além de questões de avaliar se uma determinada atuação foi legal ou ilegal, muitas vezes o provedor de justiça pronuncia-se sobre aspectos de práticas administrativas, de modus faciendi, ou seja, dentro de um padrão de legalidade, identificar a melhor maneira, ou a maneira que parece mais adequada, ou explorar maneiras possíveis de cumprir a determinação legal. Não é? Portanto, aqui encontramos esta possibilidade, que acontece muitas vezes no diálogo com a administração, que também não se esgota na estrita e na mera, se quiserem, na mera legalidade. Agora, eu gostava de partilhar convosco aqui uma pequena apresentação que, no fundo, enfim, resume aquilo que
tentei transmitir-lhes quanto ao papel, quanto ao que é o provedor de justiça, o seu papel, a sua amplitude de ação e o seu âmbito de atuação. Sabia que existe em Portugal uma instituição independente a que todos podem aceder de forma gratuita, que procura resolver conflitos entre as pessoas e a administração pública e defender os direitos dos cidadãos? Funciona desde 1975. Chama-se Provedor de Justiça. Todos, portugueses e estrangeiros, podem expor o seu problema ao Provedor de Justiça quando este envolve uma ação ou uma omissão dos poderes públicos. Por exemplo, se enfrenta dificuldades no acesso à saúde, à educação, à habitação social, se anda às voltas com erros ou atrasos relativos a impostos, a prestações sociais ou a autorizações de residência, se foi vítima de discriminação ou de alguma forma de abuso de poder, saiba que pode contar com o Provedor de Justiça. Existem várias formas de fazer chegar a sua queixa, presencialmente, por telefone, por carta, por correio eletrónico, mas a maneira mais simples é fazê-lo através do site. Basta descrever de forma clara e resumida o seu problema, explicar o que já fez junto das entidades de que reclama e a resposta que recebeu, juntar cópia da correspondência trocada ou de outros documentos que ajudem a compreender do que se queixa. E nunca se esqueça de mencionar o seu nome completo e contactos. Queixas anónimas não são aceites. Depois, envie. Receberá sempre uma resposta. As pessoas mais vulneráveis dispõem ainda de linhas telefónicas especializadas, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Mas atenção, o Provedor de Justiça só pode intervir quando em causa estão entidades públicas ou prestadores de serviços essenciais à comunidade e se o seu caso não estiver em tribunal. O Provedor de Justiça tenta resolver o seu problema e procura evitar que este se repita. Para isso, recomenda mudanças de procedimentos ou da própria legislação e pode ainda pedir a fiscalização de leis junto do Tribunal Constitucional. Não tem, no entanto, poderes vinculativos. Propõe, mas não impõe, as soluções que considera mais justas. Em Portugal, o Provedor de Justiça é também Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura e de Maus-Tratos. Os seus colaboradores fazem, por isso, visitas regulares e sem aviso prévio a locais onde estão pessoas privadas de liberdade. Por ser reconhecido como Instituição Nacional de Direitos Humanos, colabora ainda com organizações internacionais como as Nações Unidas. O Provedor de Justiça é, por tudo isto, um defensor dos direitos das pessoas, um elo de ligação entre a sociedade e os poderes públicos e um instrumento de auxílio do Estado no cumprimento do dever de boa administração que é devida a todos. E agora perguntar se quanto ao que vimos até agora, não é? Que no fundo é uma apresentação de alguns aspectos do Provedor de Justiça, daquilo que nos pareceu que podia ser mais interessante numa apresentação assim geral e focada nos temas que temos para ver, se havia alguma questão, alguma dúvida ou algo que vissem interesse em vermos desde já, antes de avançarmos. Eu peço, por favor, se quiserem, podem, por favor, abrir o microfone, ou mesmo colocar alguma questão no chat, que podemos também fazer chegar à Sra. Provedora de Justiça Adjunta. Mas não se sintam acanhados. O objetivo, fundamentalmente, é que não se sintam acanhados De com todo, é mesmo pronto, para não ficar aqui quanto a esta parte da apresentação do trabalho do provedor, no fundo, da nossa capacidade de atuação, não ficar nenhuma questão antes de avançarmos. Mas não é obrigatório, é mesmo só se tiverem alguma dúvida, senão no final também teremos... Mas eu, se calhar, doutora Estrela, só para... Sei que é provavelmente... enfim, acho que a especificidade do papel da Provedoria de Justiça pode muitas vezes não ser compreendida pelos cidadãos, ou seja, os cidadãos podem de alguma forma entender que a Provedoria de Justiça pode ter uma intervenção mais diretamente executiva do que propriamente funcionar como placa distribuidora daquilo que são as questões em causa. E não sei até que ponto é que isso gera
alguma insatisfação, alguma incompreensão de facto por parte dos cidadãos e, portanto, colocava-lhe essa questão. Sim, muito obrigada. É muito interessante e é uma questão que nos pomos diariamente e que nunca temos por adquirida. Até porque o conhecimento e a divulgação do papel do provedor de justiça é uma tarefa permanente e que deve ser sempre, não deve ser descurada. Nós temos uma característica interessante, é que nós lidamos com a administração pública não só face às queixas dos cidadãos, mas também com um aspecto que muitas vezes nos traz questões muito interessantes e desconhecidas, que é o facto dos colaboradores da administração, dos próprios colaboradores, se dirigirem ao provedor de justiça. Quanto a questões da sua carreira, por exemplo, temos isso, mas também questões muito variadas, questões do interesse dos cidadãos. Claro que as pessoas, quando se queixam ao provedor de justiça, quando sentem uma injustiça, que foram tratados de maneira que não consideram correta, ou quando estão à espera há demasiado tempo por algo que pediram, têm muita expectativa de que o provedor de justiça possa ajudar a resolver e a encontrar uma solução para o seu problema. E que, portanto, possa, enfim, trazer-lhes a resposta que tarda, a pensão que se está a aguardar, o abono que se acha que não está no escalão certo e que poderia estar, enfim. E, portanto, querem muito a resolução do seu próprio problema. É normal, não é? Mas também é muito assim se virmos que, no fundo, o facto de serem as pessoas individualmente ou associações, que também temos, a trazer os problemas, não é para a provedoria nenhuma questão. Porquê? Porque é assim, não é? Que se encontram, que se identificam muitas questões que muitas vezes não tinham sido percepcionadas nem pelo legislador, nem pela administração, e é na aplicação concreta, ao ver o que é que aconteceu naquela situação, que muitas vezes se descobre, bom, afinal havia aqui um problema, e que esse problema é identificado, detectado e muitas vezes resolvido para o conjunto dos cidadãos. Um exemplo muito recente foi o que sucedeu com o reinvestimento das mais-valias em sede de IRS. Não sei se temos aqui alguém da AV para acompanhamento técnico, ou se posso estar à vontade, sem medo de dizer algum disparate, porque pronto, o direito tributário não é bem assim a minha paixão, mas vou tentar explicar. Nós tivemos queixas de pessoas relativamente ao facto de, durante o período da pandemia, ter sido muito difícil, pessoas que venderam um determinado imóvel e queriam utilizar o dinheiro resultante para investir num novo imóvel, para a habitação própria. Isto tem um tratamento em sede de tributação, um tratamento mais favorável, não é assim? Porque não é tributado como uma mais-valia só em si, mas como um valor para reinvestimento. O que é que sucedeu durante a pandemia? O tempo que era dado pela lei para esse reinvestimento, muitas pessoas não conseguiram fazê-lo. Não por sua inércia, mas porque tinham as conservatórias fechadas, não é? Os serviços necessários para tratar da construção do imóvel ou da venda do imóvel impedidos de trabalhar, atrasos na construção civil, tudo isso. E, portanto, o entendimento que seria injusto porque não se cumpriu o prazo que havia sido fixado pelo legislador em condições normais para que uma pessoa que vendeu uma casa pudesse investi-la na sua nova habitação. Esse prazo não se tinha conseguido cumprir por via da pandemia e não havia alargamento do prazo, não tinha havido. E, portanto, isso chegou-nos por queixas concretas de pessoas. E houve mais do que uma queixa, mas, mais uma vez, não tem que ser uma dúzia de queixas nem 300. Às vezes é uma queixa que chega e a senhora provedora emitiu recomendação sobre o alargamento
deste prazo, que devia ser alargado, que era de justiça que fosse alargado, o que implicava uma alteração legislativa. Lá está, a possibilidade do provedor ir além da lei, de dizermos sim, a lei existe, o procedimento é conforme à lei, mas não parece que se deva ficar por aqui. Houve recomendação e a recomendação foi acatada e o prazo foi efetivamente alargado. O que é que isto quer dizer? Os cidadãos que trouxeram, de facto, a sua questão ao provedor, com os poderes do provedor, nunca poderiam ver a sua situação resolvida, não é? E sabiam, porque a lei estava a ser cumprida. Tínhamos aquele prazo, a administração fiscal podia dizer que não houve reinvestimento durante o prazo legal. Mas foi possível ir além da lei e conseguir uma alteração legislativa com efeitos retroativos que permitissem o reinvestimento. Nem todos os casos têm este sucesso. Consultam no nosso site, veem as recomendações acatadas e as recomendações não acatadas. Mas, portanto, essa tensão entre a pessoa que quer o seu caso resolvido e o impacto que isso possa ter no sistema, a ambição é sempre que a queixa individual possa ter uma repercussão sistémica. E, por isso, uma queixa, enfim, de um único cidadão, que às vezes nos escreve de uma maneira que percebemos que, enfim, que é uma pessoa que está a expor a sua situação de forma o mais simples possível, tem a possibilidade de ter um impacto significativo. E até pela seguinte razão, vamos tentando também fazer passar às pessoas. O objetivo do provedor de justiça não é funcionar como nós somos uma caixa de reclamações e temos orgulho nisso, não é? Mas não é funcionar como uma caixa de reclamações no sentido, olha, vamos perguntar à administração se o seu caso não pode ser mais rápido. Isso para nós não faz nenhum sentido. Seria um papel que o provedor de justiça não quer mesmo assumir, porque então há quem não conheça o provedor de justiça, quem não tenha a possibilidade de se dirigir a ele, e são essas pessoas, se calhar, as que mais precisam da atuação do provedor de justiça. E, portanto, a ambição é perguntar, este caso não se resolveu, há mais casos nas mesmas condições, quais são as entropias, porque é que está a demorar tanto tempo e podermos ter uma posição mais sistémica de colaboração em que se possa encontrar soluções que permitam, identificado o problema, apresentar soluções, discutir ideias com a administração ou ajudar de alguma maneira através daquilo que a provedoria pode fazer, que são estes poderes persuasivos de identificar uma situação como séria, uma situação como carecida de intervenção e dizê-lo publicamente pela forma como a provedoria pode fazê-lo. Não sei se, pronto, de facto Sim, muito obrigada. Temos essa insatisfação, às vezes temos pessoas que dizem, então, mas afinal não há forma de, porque é que o provedor não resolve, temos essa insatisfação, mas não desistimos da possibilidade de ser explicado o papel. Temos aqui uma questão no chat, se Como podemos classificar... jurisprudência. Não. Olha, Não, peço desculpa, não vi. Sim, não, é muito interessante essa pergunta, porque, de facto, pronto, a jurisprudência é mesmo privativa dos tribunais e eu garanto que não estou aqui a ser corporativista na minha veste de juíza de direito, de dizer, não, jurisprudência é só para os tribunais, mais ninguém. Portanto, não podemos dizer que seja jurisprudência por várias razões. Por um lado, porque a nota principal, ou uma das notas que separa com uma linha intransponível, né, o provedor dos tribunais, é que os tribunais têm a possibilidade, é definidor de fazer executar as suas decisões, não é? A justiça é representada com uma venda, com uma balança, e bem, não é? Bem, mas não é por acaso também que é representada com uma espada. A espada é mesmo esse poder de império, o poder de fazer executar as decisões da justiça. E, portanto, não há jurisprudência do provedor de justiça. Mas o provedor de justiça tem posições assumidas ao longo dos anos
que são conhecidas e que por vezes são reiteradas pelo próprio provedor de justiça e às vezes pela administração. Dou um exemplo, a Ordem dos Advogados invocou numa questão particular e que agora está outra vez em discussão por causa dos meios de atendimento digital, invocou já posições do provedor de justiça, não é assim? Para defender uma determinada situação. No caso, era a forma de atendimento aos advogados nos serviços públicos. O provedor de justiça tomou posição sobre isso em 2007 ou 2009, agora não tenho exatamente presente. Isso foi invocado pela Ordem dos Advogados. Os tribunais, por vezes, invocam posições tomadas pelos provedores, pela Provedoria de Justiça, para fundamentar as suas decisões. E, por exemplo, muito recentemente, um acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, de um caso contra Portugal, em que, lamentavelmente, o Estado português foi condenado, invocava também posições da Provedoria de Justiça de Portugal. Portanto, não se faz jurisprudência, há um histórico de posições do Provedor de Justiça, há um histórico nesse sentido, e portanto, há um histórico que pode ser conhecido, que é público, e que, por vezes, se cruza, não é assim? Pode ser invocado pela administração e pelos tribunais e que é, efetivamente, e por outras entidades. Temos uma ambição neste momento, gostávamos muito de conseguir organizar uma forma mais de acordo com os novos tempos e mais fácil de disponibilizar ao público em geral, à administração, posições do provedor de justiça, que por vezes não são conhecidas. O provedor atua por recomendação, é assim o modus operandi mais formal e mais conhecido para além dos requerimentos ao Tribunal Constitucional. Mas há muitas tomadas de posição do provedor de justiça que não são recomendações. Não tem essa natureza formal, ou porque a questão não tem, enfim, o impacto suficiente, são coisas mais particulares, mais pequenas, mas que, enfim, que cobrem uma área muito grande da administração e, portanto, temos a ambição de conseguir relatórios temáticos, temos vários relatórios temáticos que gostávamos que estivessem mais acessíveis. Eles estão acessíveis, não é? Mas é uma questão de divulgação, de poderem ser mais difundidos junto de todos e estamos a trabalhar para tentar criar uma espécie enfim, uma coisa que pudesse servir quase como uma base de dados aberta, não é? Para todos conhecerem. Sim? Mais alguma? Aqui uma outra questão no chat, como exemplo da faculdade, sim, a questão, não a lei da eutanásia, mas a lei da morte medicamente assistida que foi aprovada no Parlamento e que de facto foi notícia esta semana que a senhora provedora pediu a fiscalização da constitucionalidade sucessiva abstrata. Sim, pediu ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva de algumas normas. O requerimento está no nosso site. Encontram no site do Provedor de Justiça. Tem 20 páginas, não é 20? Mas se encontram a fundamentação do pedido no nosso site, como de outros. Portanto, na atividade, nas recomendações e outras decisões, peço desculpa, encontram fiscalização da constitucionalidade e podem encontrar aí os pedidos de fiscalização de constitucionalidade que foram feitos, não é assim? Pronto, por aí fora, até com alguma... quando vai. Mas também uma coisa que é interessante, que é alguns casos que nos chegaram e que não foram submetidos, em que a Provedoria entendeu que não era uma questão de constitucionalidade, ou que a questão, enfim, as questões de constitucionalidade são estudadas e é dada uma resposta às pessoas a quem nos colocou a questão. Quem entendeu que tinha a questão de constitucionalidade é dada uma resposta dizendo porque é que se entendeu que não é assim. Portanto, ou seja, não é como não é qualquer, há sempre uma avaliação independente que decorre do Estatuto. Em todas as atuações, o provedor de justiça
tem que agir com a tal independência e imparcialidade, e portanto tem que formar a sua própria convicção, não é? Quanto aos fundamentos, aderir ou não a esses fundamentos para submeter ao Tribunal Constitucional. Muito obrigada. Eu acho que neste passo não temos aqui mais nenhuma questão em chat. Perguntava só se alguém queria colocar alguma questão, se não passávamos de facto à segunda parte. E sem prejuízo depois temos um tempo final também para... Exato. Pronto. Então, o que é que lhes trazia aqui na segunda parte? Era explorarmos esta relação administração pública, direitos humanos e provedor de justiça. Portanto, esta tríade que leva o INA, o que muito nos honra, não é assim, a trazer o provedor de justiça para esta sessão inaugural. Qual é a nossa visão, a visão da Provedoria de Justiça, de porque é que é cabido estar aqui hoje a falar com os doutores alguém da Provedoria de Justiça? Como é que nós encaixamos neste vosso porquê, na capacitação de direitos humanos para a administração pública, porquê trazer o provedor de justiça? Ora bem, o provedor de justiça, como já disse há pouco, situa-se num plano particular na relação com os poderes do Estado. Portanto, na relação com o poder legislativo, com o poder judicial e com a administração. Com o poder legislativo, acho que já pronto, há 2 ou 3 exemplos chegam para o dizer. Que, por um lado, o provedor de justiça tem como referência muito importante o padrão da legalidade, mas ele interage com o poder legislativo de 2 formas, não é? A possibilidade de sugerir aprovação de regimes legais, assim, ou de alteração de regimes legais existentes, também é algo que acontece com alguma frequência, portanto, regimes legais que o provedor analisa, que lhe chegam ao conhecimento e que entende que podem ser aprimorados em alguma razão, ou atualizados, também é outra questão, regimes que estão desatualizados face, enfim, ao restante do sistema jurídico ou a condições objetivas. E, portanto, como é que se passa o diálogo com o Poder Legislativo? Pode acontecer na sugestão de aprovação de legislação, na sugestão de alteração de lei, criação de lei, alterações de lei, ou então pedindo ao Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade de leis e, portanto, pugnando porque sejam expurgados do sistema jurídico determinadas leis. Portanto, é um bocadinho, pode sugerir criar, sugerir expurgar e sugerir alterar os atos legislativos. Né? E tudo isto, quer dizer, não são faculdades formais, são coisas que acontecem com alguma regularidade. Sugestões de alteração, sugestões de criação de novas leis. Se calhar menos de criação de novas leis e mais de alteração, mais por aí. Bom, com o Poder Judicial é aquele dos poderes do Estado em que o provedor tem uma relação de particular cuidado e de particular distância. Porque, de facto, se uma situação está sujeita ou já foi analisada por um tribunal, o provedor de justiça não pode intervir. O nosso vídeo diz isso para o cidadão em geral, porque é muito importante perceber isso. O provedor de justiça atua se não estiver a questão a ser analisada por um tribunal. O provedor de justiça não vai contrariar, sugerir, enfim, as decisões dos tribunais, nem secundar, não é? O provedor de justiça, por vezes, tem posições que vêm a ser contrariadas por decisões judiciais, outras vezes tem posições que os tribunais acolhem. Agora, o que não há se os tribunais estão a analisar a questão, em concreto o provedor de justiça não intervém. Isto é muito claro e, portanto, dessa maneira, quanto a isso, o poder em relação ao qual esta separação é mais evidente.
Não quer dizer que o provedor de justiça não tenha, por exemplo, intervenção junto dos tribunais em relação às condições materiais, por exemplo. Enfim, imaginem as acessibilidades num determinado edifício de um tribunal, se há tradução ou não há tradução para alguém que está a ser sujeito a procedimento sancionatório, se entende ou não a língua na qual está a ser dirigido. Portanto, essas questões materiais da realização da justiça, o provedor de justiça pode pronunciar-se e pronuncia-se. Mas quanto ao ato, àquilo que é a questão que o tribunal decide, assim, não pode haver intervenção. Portanto, poder legislativo, poder judicial, administração. Ora, com a administração, assim como o artigo 23 diz que os cidadãos podem apresentar queixas por ações ou omissões dos poderes públicos, diz assim, não é? Poderes públicos em geral, abrangendo, enfim, literalmente, de forma, enfim, caberia aqui todos os poderes, mas por isso dizia que em relação ao legislativo e ao judicial temos estas questões. E por isso é muito relevante a relação que o provedor de justiça estabelece com a administração pública, sendo que, se virem, na Constituição logo se diz que desta obrigação de cooperação com o provedor de justiça na realização da sua missão, que inclui a administração pública. A administração pública tem esse especial dever de cooperar e de dar ao provedor de justiça os elementos de que ele precisa, o conhecimento de que ele carece, para tomar posição. Obviamente, o provedor de justiça está sujeito aos deveres de sigilo, de reserva, não é assim? Que esta faculdade, esta ampla faculdade, lhe impõe. Esta especial relação com a administração implica o quê? Um conhecimento que seja recíproco e, portanto, temos alguma preocupação de divulgação do provedor de justiça junto da própria administração, portanto, um conhecimento recíproco, e temos a ambição de conhecer o melhor possível a administração. A administração real. Quais são as condições de exercício de funções que as pessoas têm, quais são as pendências, qual é o número de pessoas que estão adscritos a este serviço ou aquele outro, porque só assim, com um conhecimento que seja efetivo, recíproco, atualizado, é possível um diálogo frutuoso e as tomadas de posição da provedoria serem reflexo, não é assim, de necessidades e de objetivos concretizáveis, execuíveis e reais. Depois, também já disse há pouco que há uma dupla perspectiva na recepção das queixas. Nós temos os cidadãos perante a administração, mas também temos queixas que vêm de colaboradores, trabalhadores em funções públicas. E, de facto, esta recepção das queixas, nós recebemos muitas queixas, não é? Por acaso, agora mais recentemente, mas há pouco tempo, tínhamos visto que ao provedor de justiça chegam cerca de 100 papéis por dia, 100 solicitações, não quer dizer que sejam 100 queixas, não é? Porque muitas vezes temos coisas repetidas, coisas que não são da competência do provedor de justiça, que as pessoas pedem, mas que nós encaminhamos para a entidade que os pode auxiliar na questão, mas, portanto, temos assim um número muito significativo de solicitações. E esta recepção de queixas gera a noção, não é? O provedor de justiça acaba por estar aqui num papel um bocadinho de observador privilegiado, porque aquilo que chega, como não filtramos, não há exigência quanto a pagamento de taxas, nem quanto a formalismos de chegar, portanto, acabamos por conseguir ter uma posição privilegiada de ter notícia, não é? De muitas áreas, diria que não há área da administração que não nos chegue qualquer coisa, não é? Nem do território. Não é? E isso gera o conhecimento e a noção que a atividade diária da administração, aquilo que os senhores formandos fazem no vosso dia-a-dia, todos,
está muito, muito intrinsecamente ligado à realização, à concretização, à atualidade dos direitos humanos. Está muito nas mãos da administração, não é assim? Fazer com que os direitos humanos não sejam uma proclamação, mas sejam realidades vividas, efetivas. Assim, está muito nas mãos da administração. Reparem que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, estas preocupações com a performance, dizer entre aspas, que é uma coisa, com a performance dos Estados que estão vinculados por estes instrumentos de direito internacional, a performance desses Estados em matéria de direitos humanos, o que é que significa? A forma como eles são vividos, efetivados, não é assim? E daí a necessidade que constatamos, face àquilo que vamos vendo, a necessidade de estar alerta. Se calhar, se fosse a única mensagem do dia, seria essa: alerta para o ângulo dos direitos humanos. O que é que isto quer dizer? É que uma questão de direitos humanos não se anuncia de forma estridente, não é? Não vem um dossiê com um carimbo a dizer: atenção, envolve direitos humanos. Podia ser útil se assim fosse, sobretudo se o carimbo estivesse certinho, mas não é assim, de facto. Ou seja, há que estar alerta, estar de sobreaviso para que a atividade da administração implica necessariamente, vai contender, vai interferir, contender não é certo, mas interfere com os direitos humanos. E portanto, ter presente essa possibilidade, esse alerta. Na atividade diária, pela sua natureza, não é por acaso, eu dizia há pouco, a Declaração Universal, mas outras, dirige-se a quem? Aos Estados, não é? Em primeira linha, as obrigações do Estado, como é que o Estado se comporta, e é disso que é pedido contas. O Estado está ou não a respeitar e a promover, sim, a respeitar, ou seja, a não violar, a não contender com, e a promover ativamente os direitos humanos. É isso que é perguntado. E é isso que o provedor de justiça também é chamado a corroborar ou não e a apresentar a sua voz crítica. Isto acontece ou não? E por isso, como é que isto sucede? Sucede diariamente e de forma, como disse, que não é estridente, que não é anunciada e para a qual se tem que estar atento para não acontecer, para que não se dê o caso de acontecer e depois não se deu por isso, não é? E já passou e, portanto, a possibilidade de intervenção e de detecção de uma questão de direitos humanos já ter ocorrido e não demos por isso, não é? A atividade da administração pública, pela sua natureza, interfere com os direitos humanos. Isto quer na administração pública de autoridade, quer na administração pública de execução de prestações. Na administração pública de autoridade, isto é mais óbvio, mais evidente e, portanto, a atenção que se tem ao problema é mais presente. Claro que se estamos a falar em privar os cidadãos da sua liberdade, a privação da liberdade, as condições em que ela ocorre, e, portanto, nós temos hoje, não é? Temos aqui a possibilidade de ter formandos que estão, que representam quer uma autoridade, uma administração pública da autoridade, quer uma administração pública prestacional, temos representatividade de ambos os campos, isto simplificando muito, não é? Dividindo assim de forma um bocadinho bipolar, enfim. Mas nas duas vertentes isto acontece. Eu dizia que da autoridade isso é mais manifesto, mais evidente, não é assim? Essa preocupação, mas também o é na atividade de prestação. Portanto, o patamar, e por isso a administração pública não é de maneira nenhuma um espaço que esteja fora dos direitos humanos, na qual estes não estejam em causa ou só estejam em algumas questões muito concretas, estão resumidas ali para alguns setores, não é assim? E quando não estamos nesses setores, enfim, podemos não nos preocupar, não nos preocupar com isso. Como eu já disse, a visão mais próxima
do provedor de justiça, a visão do provedor de justiça, peço desculpa, passa não só pelo patamar da legalidade, mas também pelas boas práticas. As boas práticas podem ser a adequação das soluções informáticas, o posicionamento, coisas muito concretas, porque é que no acesso dos cidadãos deficientes, do cidadão deficiente, o acesso para cidadãos deficientes a um determinado serviço público é ou não visível para a pessoa que faz a segurança e para, portanto, se poder dar conta que é necessário acionar a acessibilidade. É um exemplo concreto que não tem nada a ver com legalidade, não é assim? Não há aqui nenhuma questão de legalidade, mas que pode ser essencial para uma determinada entidade estar ou não a cumprir os seus deveres especiais em relação aos cidadãos com deficiência. Explicando, imaginem que se num acesso para os cidadãos com mobilidade reduzida, e aliás pode ser uma questão só de mobilidade reduzida, não se quadrar na deficiência, a pessoa que faz o acolhimento ao público não tem visibilidade para o sítio onde se posicionam as pessoas para aceder por uma rampa que não está sempre disponível, que é preciso disponibilizar, isso impede, claramente, não é assim, que essas pessoas se desloquem sozinhas. É preciso que alguém vá chamar, não é, segurança para vir providenciar, não é assim, os meios de acesso. E, portanto, isto é uma questão, não tem nada a ver com legalidade, não é? É só uma questão do mais, enfim, quase comezinho possível, não é? Dizer, não, mas então coloquem as pessoas em que haja ângulo de visão, em que seja possível ver quem chega já do exterior, quem chega à porta deste serviço e ver se é uma pessoa que precise de apoio. Estão a ver? Portanto, se quiserem, desde requerimentos ao Tribunal Constitucional até, agora falamos de uma posição de um segurança num serviço público, isto são tudo questões às quais o provedor de justiça pode estar atento e que em ambas se pode detectar uma preocupação de direitos humanos. E se calhar, enfim, dito assim, e agora não pode haver duas coisas mais diferentes, e uma que parece tão comezinha e tão pouco importante, e outra que tem a dignidade de, eventualmente, expurgar do sistema jurídico português uma norma que foi aplicada, que foi aprovada pelo sistema também vigente, não é? Isto para voltarmos àquela ideia de que as questões de direitos humanos não vêm com carimbo, não se anunciam com uma trombeta, não é? É preciso tê-las presente para as identificar. Logo para as identificar é preciso ter esse quadro presente. Eu ia dar alguns exemplos ilustrativos. Já tentei, enfim, na exposição, ir passando por algumas questões, mas agora ia deixar-lhes alguns exemplos. Em tempos, a Provedoria de Justiça fez aqui fez uma anotação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi por ocasião do 70º aniversário, e esta anotação, que encontram no nosso site, foi feita como? Foi feita olhando para os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os atores também vão ter oportunidade aqui de estudar, que já viu logo na terceira sessão, não é assim? Exato, vão ter a oportunidade de ver e portanto, fez-se uma anotação pelos serviços da Provedoria de Justiça, ilustrando alguns dos artigos, aproximando alguns dos casos que temos da Provedoria dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, portanto, essa relacionação de casos concretos e a possibilidade da sua subsunção ou, enfim, do seu enquadramento portanto, numa determinada previsão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isto vale para dizer uma outra coisa, que enfim, que eu espero, pronto, gostava que não ficasse por dizer, que é que
Eu comecei por falar do provedor de justiça enquanto Instituição Nacional de Direitos Humanos, mas a atuação do provedor de justiça no âmbito da proteção e da promoção dos direitos humanos não se esgota de maneira nenhuma, e é essa a nossa ambição, esperamos que não seja assim, a uma atuação específica como o INDH, e nesses momentos formais em que ela é chamada nessa qualidade. A atuação de proteção dos direitos humanos deve estar presente e está presente no dia-a-dia da recepção das queixas, nas posições que o provedor de justiça toma, algumas com maior visibilidade, outras com menor visibilidade, e nas quais é possível muitas vezes surpreender, eu diria até de forma inesperada, questões de direitos humanos, questões de direitos fundamentais. Olhando para o programa que os senhores doutores vão ter, eu vejo, portanto, questões como igualdade, combate ao racismo, proteção contra a discriminação, promoção da não discriminação, integração de migrantes, interculturalidade, não é assim? Mas podíamos, enfim, juntar outras, como a vida privada e familiar, a proteção da vida privada e familiar, questões que temos alguns, que eu tentaria agora dar alguns exemplos concretos. Começaria por um que foi visto no âmbito do artigo 3º da Declaração Universal, portanto, o artigo 3º, que é todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E portanto, neste parâmetro da liberdade e da segurança pessoal, nós recebemos uma queixa, uma situação relativa à contenção física e química dos doentes em meio hospitalar. Ora bem, a contenção, que é uma situação que não ocorre necessariamente em situações de saúde mental. Portanto, a prática, a possibilidade da contenção física dos doentes, em que os doentes são impossibilitados de se movimentar, portanto é uma questão que tem que ver com a liberdade básica, que é a liberdade de movimentos, a liberdade de ir e de vir, a liberdade de se movimentar, ficar tolhido verdadeiramente fisicamente, não é? Que está em causa, por exemplo, quando alguém é algemado, quando alguém é imobilizado, não é assim? Portanto, a contenção não acontece só, dizia eu, em casos de saúde mental, em que isso também pode acontecer. Mas, por exemplo, quando, em situação de internamento hospitalar, se dá conta que a liberdade de movimentos pode pôr em perigo a saúde, a vida mesmo do próprio doente ou de terceiros. Alguém que acontece com frequência com pessoas idosas, por exemplo, que perdem a noção do local em que se encontram e que podem agir na medicação, retirar, enfim, interferir com o material e com a medicação que lhes está a ser administrada, ou levantar-se e causar danos a outros doentes, essas situações. E, portanto, há esta possibilidade da contenção física, não é? Que alguns já conhecerão, não é? Que se faz através portanto, da imobilização das mãos com lençol, a imobilização das pernas, em que as pessoas não se podem mover, às vezes só durante a noite, outras vezes de forma com mais tempo. Ora bem, a contenção física de doentes, por razões de segurança dos próprios, de segurança de terceiros, enfim, é facilmente apreendida como uma atividade que contende com a liberdade, não é? Quer dizer, é intuitivo, percebe-se que é uma atuação cuja justificação tem que ser dada, encontrada, e que há situações que podem justificá-la, mas compreende-se que há ali uma atuação que contende com a liberdade do paciente, não é? Qualquer profissional de saúde que o faça sabe
que está a fazê-lo. Quanto à contenção química, isto na situação tida que chegou à Provedoria de Justiça, esta relação não era tão evidente, ou seja, compreender-se que quando se usa só por razões de impedir a movimentação e de serenar o doente, fazer com que o doente não se levante, não arranque os tratamentos, tudo isso, usar a contenção química, portanto, através de ministrando medicamentos, que também era este conceito de contenção química, ou melhor, esta atividade de contenção química também é algo que contende com a liberdade quando não é, como é o caso, quando não há consentimento. E, portanto, houve uma atuação, uma posição da Provedoria em que o objetivo foi clarificar junto dos profissionais de saúde a contenção química como contendendo com a liberdade. Isto quer dizer que a contenção química não pode ser utilizada? Não, claro que não. Agora, quer dizer é que a contenção química tem que ser justificada, se não for praticada por médico, tem que ser imediatamente comunicada, tem que ser registada, assim, no registro do doente, e tem que ser o mínimo, durante o mínimo tempo e na mínima situação possível para as necessidades identificadas. Ver, portanto, registro autónomo foi sugerido, não é? Um registro autónomo da utilização de medidas de contenção, sujeição destas medidas à autorização médica prévia e expressa, salvo em caso de urgência, neste caso comunicada depois ao clínico assistente, e monitorização constante dos doentes sujeitos a medidas de restrição, com o registro, para se poder saber a evolução e poder cessar assim que se tornasse desnecessário. Isto foi um dos exemplos em que isto aconteceu. Depois também a situação a possibilidade do trabalho em situações indignas, enfim, e as tomadas de posição junto de entidades a quem cabe o controle desta atividade, que aqui, portanto, no âmbito do artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do direito ao trabalho. No âmbito do artigo 7º da Declaração Universal, gostaria de dar um exemplo, que é que o artigo 7º, há vários exemplos, mas o artigo 7º diz-nos que todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Portanto, igualdade perante a lei, igual proteção da lei e proteção contra discriminação. Ora bem, portanto, neste âmbito foi vista uma queixa sobre o acesso a prestações sociais e a serviços de saúde e possibilidade de inscrição na Segurança Social por pessoas, portanto, por estrangeiros, e ver a questão do conceito literal ou não de residente pela segurança social. Também se insere aqui, neste artigo 7º, a atividade relativa à condição das pessoas com deficiência. Enfim, já houve neste âmbito várias tomadas de posição, por exemplo, a atribuição ou não de estacionamento especial às pessoas com deficiência, condicionadas
na sua mobilidade, a possibilidade de discriminação dos atletas paraolímpicos, foi outra questão, tentando equiparar, portanto, que não houvesse discriminação quanto ao valor das bolsas e dos prémios recebidos pelos atletas paraolímpicos face aos atletas olímpicos. No âmbito do artigo 6º, reconhecimento da personalidade jurídica, uma posição da Provedoria de Justiça, porque para o acesso ao cartão de cidadão, pugnámos pela isenção de taxa para os cidadãos carenciados economicamente. O que é que isto quer dizer? Enfim, sabemos que, por exemplo, ao recurso aos tribunais, assim, os cidadãos carenciados economicamente não têm possibilidade de aceder ao apoio judiciário e aqui defendeu-se que realmente o acesso ao cartão de cidadão era uma questão que tinha que ver com o reconhecimento da personalidade jurídica, que devia estar ao alcance de todos e que, portanto, a impossibilidade, a dificuldade para cidadãos verdadeiramente carenciados economicamente não haver essa possibilidade de isenção da taxa não respeitava este acesso de todos para reconhecimento da sua personalidade jurídica e, portanto, a possibilidade de previsão da isenção de taxa, que tem vindo a ser já utilizado, cidadãos sem abrigo e outros. Portanto, há muitos exemplos, não é assim, que podemos trazer. Outro que tinha aqui anotado para trazer aos autores, a necessidade de tradução das razões de detenção para uma língua compreendida pelo detido ou pela pessoa privada da liberdade, que tem que saber a razão pela qual, tem que lhe ser comunicada a razão pela qual se encontra privada da liberdade numa língua que compreenda. Também foi outra posição tomada pela Provedoria. Em jeito de conclusão, portanto, diria o seguinte: é objetivo, é a ambição da Provedoria que, em matéria de direitos humanos, haja de facto, como se impõe pela sua natureza de Instituição Nacional de Direitos Humanos, uma visão da Provedoria para o exterior, uma visão para as instâncias internacionais. É nesse quadro que falamos de direitos humanos, embora, enfim, não vou falar disto na presença da professora Luísa Neto, que muito melhor poderá falar-nos desta questão entre os direitos humanos, direitos fundamentais, mas, portanto, há de facto, quando falamos de direitos humanos, é importante olhar para o exterior, para as obrigações do Estado português e, por isso, para o relacionamento com as entidades internacionais. Há ali uma tensão de controle, de padrão, que é importante não perder de vista, e uma visão também para o interior, no diálogo constante com a administração, na especial atenção aos relatórios alternativos e nas recomendações que são feitas pela Provedora de Justiça, nas recomendações que são feitas nas mais variadas matérias. Portanto, aos instrumentos de direito internacional, para o Provedor de Justiça, eles não é questão de serem importantes, são parte da sua missão hoje em dia, mas também sem perder de vista a realização dos direitos humanos na atividade diária da administração e na sua presença diária. Era isto que trazia para partilhar convosco, com os votos enfim, que seja útil, e alguma questão, fico completamente disponível. E muito obrigada a todos, muito obrigada pela vossa participação. Temos agora ainda aqui algum tempo, por favor, se alguém entender intervir. Alguma questão, alguma curiosidade, algum comentário que entendam aqui produzir, por favor.
Não, espero então que isso signifique que a sessão foi suficientemente esclarecedora, e que tenha sido aqui também um bom mote de falar destas questões, um bom mote para entrarmos na primavera. E, portanto, que este respeito e que esta esperança na vinculação da administração pública aos direitos fundamentais e nos ajude aqui a encarar de forma mais arejada os tempos em que vivemos. Queria naturalmente agradecer muito à Sra. Provedora Adjunta o facto de aqui ter estado connosco. Lembrar que amanhã começaremos com as sessões e, como disse no início, terei o gosto de discutir convosco ao início da manhã, falando precisamente sobre esta ligação entre Estado de Direito Democrático e Administração, ou seja, começando pelos básicos, portanto, agradeço a todos, muito obrigada, vemo-nos amanhã. Manuela, por favor. Muito obrigada, doutora Estrela Chabi, pela partilha tão enriquecedora sobre o tema do nosso webinar, as prioridades da Instituição Nacional de Direitos Humanos. Obrigada a todos os formandos que integram a 5ª edição desta formação e que nos acompanharam ao longo deste webinar. Lembramos que temos encontro marcado no dia 18 de abril no webinar de disseminação e partilha da democracia política à democracia social, que contará com a participação da Associação de Defesa dos Direitos Humanos, da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres e da Rede Europeia Anti-Pobreza Portugal. Fiquem atentos às nossas redes sociais e subscrevam as nossas comunicações através do nosso site ina.pt. Despedimos-nos desejando a todos e a todas uma boa tarde.